Pessoal, a última doença que nós vamos ver aqui em relação ao sistema respiratório é o derrame pleural. Então, o derrame pleural ele é o acúmulo de líquido anormal, tá? No espaço entre as pleuras. Vou dar só uma adiantada para a gente ver o desenho. Então, tá aqui ó, o desenho das pleuras. Aqui é uma vista de frente e aqui uma vista superior, como vocês estão vendo aqui no desenho, tá? Então, a pleura é exatamente essa daqui, ó. Essa membrana que fica recobrindo o pulmão e essa outra membrana que fica colada nela mesma, só que ela fica mais próxima às costelas. Então, nós temos uma pleura chamada uma pleura parietal e uma pleura visceral. A parietal é aquela que fica próxima dos ossos da costela, né, do tórax. E a visceral é aquela que fica bem coladinha no pulmão, no órgão, tá? Essas pleuras, elas existem justamente para dar a mobilidade que o pulmão precisa, para expandir e depois diminuir de tamanho na expiração. Então, sem a pleura, sem essas duas pleuras, o pulmão não conseguiria a mobilidade que ele necessita para poder expandir, né, para que o ar entre. Por isso que uma pessoa que tem esse tal desse derrame pleural, ela não consegue fazer a expansibilidade pulmonar adequada. Isso porque o espaço que deveria existir, né, aqui, ó, entre as pleuras, que permite essa mobilidade do pulmão, estará preenchido com algum tipo ou de líquido ou de ar mesmo. Então, vou voltar lá na definição. Normalmente, somente uma quantidade pequena de líquido separa as membranas, né? Isso numa condição normal, para que a membrana consiga ter a mobilidade. Mas, se esse excesso de líquido fica anormal, como vocês estão vendo aqui, ó, se o acúmulo ele é anormal, a gente pode declarar que tenha um derrame pleural, tá? Pode acontecer, ó, em pacientes que têm, por exemplo, o ICC ou que têm a pneumonia. Por essa razão que a gente está vendo essas doenças nessa ordem, tá? Porque uma doença pode levar a outra. Então, o paciente que tem ICC pode ter uma pneumonia e ele que tem as duas doenças pode ainda ter um derrame pleural. Qualquer tipo de líquido pode ser acumulado nesse espaço, olha lá, ó. O próprio líquido da pleura pode incluir também sangue, pode incluir pus, líquido leitoso, líquido com excesso de colesterol, que é o próprio plasma. Todos esses tipos de líquido podem estar ali e fazer esse acúmulo anormal, tá? Se for sangue, a presença de sangue, isso é importante que vocês gravem, porque a gente lá na prática só classifica desta forma. Então, se o acúmulo do líquido e o líquido que estiver lá dentro for sangue, a gente vai chamar de hemotórax, tá? Hemo, sangue, tórax, tórax. Então, hemo é sangue. Então, se o paciente tem um derrame pleural e o médico sabe que tem sangue na cavidade das pleuras, significa que ele tem um hemotórax. Normalmente, o hemotórax, como é um sangramento, ele é decorrente de uma lesão do tórax. Então, um trauma, uma facada, um tiro, em geral, são esses os motivos. Por quê? Porque precisou ali romper vasos sanguíneos para ter esse sangramento, tá? Então, normalmente um hemotórax, ele decorre de uma lesão do tórax, tá? Dificilmente, como vocês estão vendo aqui, ó, um vaso sanguíneo ele se rompe sozinho. A não ser que a pessoa tenha alguma questão associada à hipertensão ou muito acúmulo de colesterol ali naquela região. Mas, normalmente, quando é hemotórax é decorrente de uma lesão do tórax. Uma facada, um tiro, um trauma, uma contusão, qualquer uma dessas causas pode levar o paciente a ter um hemotórax, tá? Então, só vai classificar como hemotórax se o médico afirmar que o que está ali entre as pleuras é sangue. Fora isso, a gente não pode classificar como hemotórax, vai classificar como derrame pleural. Por quê? Porque eu sei que tem algum tipo de líquido, que é o derrame entre as pleuras, tá? Muita coisa pode levar o paciente a ter, olha lá, ó,
o ICC e a pneumonia, que foram as doenças que nós vimos anteriormente, podem levar o paciente a ter esse derrame pleural, tá? O que o paciente vai apresentar? Quais são as causas comuns, né? Os sintomas comuns. Independente do tipo de líquido que tem ali, seja sangue, pus, líquido intersticial, que é esse líquido com colesterol aí que vocês estão vendo rico, né, em colesterol, independente do que tenha ali dentro, o paciente tem um derrame. E aí ele vai ter com certeza a dispneia, a dificuldade de respirar, porque o espaço, que é este espaço aqui, ó, que serve para permitir a expansibilidade do pulmão, estará preenchido com líquido e isso não vai deixar que o pulmão expanda. Aí o paciente não consegue respirar adequadamente. Sem contar que dói. Então são os dois sintomas clássicos que o paciente tem: dispneia e dor na inspiração. A hora que ele vai puxar o ar, ele sente muita dor, ele não consegue puxar o ar por dor, tá? Como que vai tratar essa doença? Lá, ó. Se o líquido tá ali e ele não deveria estar, a única forma de tratar a doença é retirando o líquido, é fazendo a drenagem deste líquido, tá? Frequentemente o líquido pode ser drenado por uma toracocentese. Isso daqui vocês precisam gravar porque esse é um procedimento que nós não classificamos como um procedimento cirúrgico, mas também pode ser feito dentro de uma unidade de centro cirúrgico. Essa toracocentese é uma punção feita no tórax, que normalmente é feita lá no leito do paciente mesmo, lá onde ele está no quarto, para fazer a retirada deste líquido. Então é um procedimento simples, o médico faz só uma anestesia local, coloca uma pequena agulha, tá vendo? Ó? Ou a gente chama de agulha, ou nós chamamos de catéter, e aí ele encontra esse espaço entre as pleuras e o líquido automaticamente a hora que encontra a agulha, né, que é um orifício de saída, ele vai sair por ali. Então a drenagem é um procedimento simples, por isso que em geral ela é feita na própria unidade lá do quarto do paciente e não há necessidade de levar esse paciente para um centro cirúrgico e ser considerado um procedimento cirúrgico. Por que eu estou falando isso? Lembra que lá no começo das nossas aulas eu disse para vocês que nós não vamos cuidar na clínica de paciente cirúrgico? Então, se o paciente foi para o centro cirúrgico para fazer um procedimento cirúrgico, normalmente ele volta para a clínica cirúrgica ou para a UTI, dependendo da gravidade do problema. Mas este derrame pleural, ele não é uma condição cirúrgica, ele é uma condição clínica. Por isso que o procedimento pode sim ser realizado lá no próprio quarto do paciente. E aí esse paciente não vai ser considerado um paciente cirúrgico, ele continua sendo considerado um paciente clínico, tá? Então aqui, ó, eu vou tentar encontrar um vídeo na internet para mostrar para vocês de como é feita a paracentese, a toracocentese, desculpa. Então o médico tá aqui na lateral do tórax do paciente, ele faz uma anestesia aqui logo logo abaixo da linha média axilar, que é aqui abaixo da axila, ó, ou nas costas, né, no dorso. Ele faz uma anestesia local, né, para o paciente não sentir a picadinha da agulha. A agulha entra pelo tórax aqui, ó, passa entre as costelas e encaixa, e ela é encaixada logo aqui, ó, entre as pleuras. O líquido que estava aqui, que estaria aqui, começa a sair e aí cessa o problema. O paciente volta a respirar normalmente. Bom, se esse problema persistir, o paciente precisa ficar com um dreno nessa região. Ele vai ficar com um dreno que vocês devem ter ouvido falar já lá na introdução, que se chama dreno de tórax. E o dreno de tórax ele serve para retirar este líquido entre as pleuras, que pode voltar a ser acumulado. Então, se o médico percebe que existe a possibilidade do paciente voltar a acumular o líquido, ele vai deixar esse paciente com este dreno de tórax, que é um dreno que vai ficar entre as pleuras, para retirar este excesso de líquido que poderia se acumular novamente, tá? Então é fundamental que a equipe mantenha sempre
sempre-se ao lado do paciente para que ele se sinta seguro, né? E é importante que a gente faça as coisas com segurança lá na hora. Então, para vocês manipularem ou para cuidarem de um paciente com dreno, é importante que, se o paciente tiver qualquer dúvida relacionada a ele, vocês saibam tirar essa dúvida. Por isso que é importante que vocês estudem antes de ir lá para a prática. É lógico que vocês não terão a destreza de manipulação do dreno, porque isso vocês não têm prática ainda, mas a teoria é necessário que vocês saibam. Então a gente sempre vai deixar esse paciente o mais confortável possível, colocando ele em uma posição que facilite a respiração. E aqui, ó, olha qual é essa posição. A posição de Fowler, que é aquela posição semi-sentado. Isso porque o diafragma fica para baixo, né? Do jeito que eu estou aqui sentada, a gravidade força meu diafragma para baixo e isso facilita a minha expansibilidade torácica. Quando a gente está deitado, a gravidade ela empurra as costelas contra o pulmão e isso faz com que o pulmão tenha menos força e menos espaço para expandir. Por isso que para o paciente, principalmente que está com esse problema, é muito ruim que ele fique em decúbito dorsal horizontal total. É melhor que ele fique em um decúbito semi-elevado, que é o Fowler, tá? Isso para facilitar aí a expansão do tórax, como vocês estão vendo aqui. A gente vai monitorar os sinais vitais e principalmente a frequência respiratória, cianose de extremidades também. Por quê? Se o problema do paciente é respiratório, os 2 primeiros sinais que serão alterados serão esses 2 aqui. A gente vai administrar oxigênio conforme a prescrição e medicamentos para dor também. Tudo isso para auxiliar no tratamento do paciente. E vamos realizar os cuidados de enfermagem relacionados ao dreno de tórax. Eu vou colocar para vocês um vídeo de como que é, né, a troca do selo d'água do dreno de tórax, que fica baseado basicamente, mas é isso mesmo. Ele é basicamente o cuidado que a gente tem que prestar em relação ao dreno de tórax. E aí, eu vou fazer uma pergunta lá na plataforma relacionado justamente a isso. Eu quero que vocês listem todos os cuidados de enfermagem que vocês virem nesse vídeo. Então, o vídeo vai servir para que vocês montem os cuidados de enfermagem relacionados ao dreno de tórax, tá? E aí depois vocês comparem com a resposta para ver se ficou adequado, tá? Então eu vou deixar o vídeo aqui para vocês lá na plataforma, assistam o vídeo para poder responder o questionário e terminamos as doenças do sistema respiratório. E para isso eu fiz de novo todo um apanhado de todas as terminologias que nós vimos durante as aulas, que é edema agudo de pulmão, dispneia, sibilos, que é um tipo de som que o paciente pode apresentar durante a respiração, cianose de extremidades, que é aquele arroxeado, né? Oxigenoterapia, que é um tipo de tratamento médico, inaloterapia, que é um tratamento medicamentoso a partir da oxigenoterapia, hemotórax, que foi esse último que nós vimos, e esta última terminologia não tem durante as aulas, porque esse problema, né, essa condição nós não vimos, mas não é difícil de vocês entenderem o que é. Ela está mais ou menos relacionada a esta outra terminologia aqui, porque muda o prefixo da palavra. Então, tórax, a gente já sabe que é um problema no tórax, né? Hemo, que é a palavra de cima, o sufixo, o prefixo, aliás, o comecinho da palavra quer dizer sangue. Nesse daqui, ó, está escrito pneumo. Todas as vezes que vocês ouvirem a palavra pneumo, está relacionado ao ar, porque pneumo tem a ver com respiração e quer dizer ar na área da saúde. Então, quando eu digo aqui, ó, que eu tenho pneumotórax, significa que eu tenho ar no tórax. Aí você vai falar, professora, por favor, né? Ar no tórax é o mínimo que a gente espera, senão o paciente não estaria respirando, porque é isso que a gente espera que tenha dentro dos alvéolos do paciente. Só que aqui está relacionado às pleuras também. Então, o paciente teria ar entre as pleuras. Ter ar entre as pleuras, vou voltar lá no desenho, significa que aqui, ó, que é esse espaço em branco que vocês estão vendo aqui, ó, em branco não, um pouquinho mais cinza, né? Que não deveria ter nada ou ter minimamente uma pequena quantidade de líquido para
permitir só a mobilidade das pleuras, neste caso aqui significa que tem ar. E aí, ter ar aqui faz com que o pulmão não consiga ter expansibilidade adequada. Então, uma outra doença que pode acometer aqui é o pneumotórax. Pneumotórax significa que tem ar entre as pleuras e também precisa ser drenado, pessoal, e vai ser drenado pela mesma técnica que vocês viram aí anterior, que eu vou tentar achar um vídeo para mostrar, que é a toracocentese, tá? Que o paciente também vai ficar com dreno de tórax, que vocês vão ver no vídeo e vão aplicar os cuidados de enfermagem. Então, tanto o hemotórax, que é o acúmulo de sangue, quanto o pneumotórax estão relacionados às pleuras e a um acúmulo de secreção ou ar indevido aqui no lugar, tá? Então, entre as pleuras não é para ter nada. Se tiver sangue, será chamado de hemotórax. Se tiver ar, será chamado de pneumotórax. E se tiver qualquer outro tipo de líquido, será chamado de derrame pleural. A aula que vem eu vou ver com vocês aqui já a primeira doença do sistema nervoso central. A aula que vem não, eu vou deixar aqui nessa mesma aula, né, no próximo vídeo eu quis dizer. Eu vou deixar para vocês já a primeira aula do sistema nervoso central e não esqueçam de colocar lá as respostas, né, a resposta do questionário relacionado aos cuidados de enfermagem do dreno de tórax, tá, pessoal? Até já!